A missão, a pregação de hoje, ela tem a ver com fé. Amém. Esse foi o tema que os pastores, o casal pastoral me passou. Amém. E é um tema que eu gosto muito, sabe? É um tema que fala muito comigo, porque desde que eu comecei na palavra da fé, foi a primeira matéria, primeiro tema que tocou no meu coração, que os pastores pregaram e que falaram diretamente comigo, foi a palavra sobre fé. Porque no início eu tinha uma compreensão que fé, eu tinha minha própria convicção, compreensão de que era fé. Sabe, eu achava que fé talvez fosse como eu dizia assim para si, vou falar de mim. Eu dizia, olha rapaz, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus que vai dar certo. Eu tenho fé em Deus, que eu vou ficar bom, eu estou com uma gripe, eu tenho fé em Deus, que eu vou... Eu dizia assim, era comum para mim. Né? E aos poucos eu fui tendo uma nova compreensão de que é fé. Eu queria que a mídia colocasse para mim uma foto, eu vou trabalhar com fotos com vocês, eu sou um mestre da palavra, eu gosto de ensinar, e eu sou visual. Eu gosto de mostrar o que eu estou querendo dizer. E tem uma foto que eu mandei para a mídia, que é aquela. Eu quero começar por aquela frase que diz de Rick Renner, poder criativo. Coloca aí. Olha só, essa frase, ela passou nas minhas redes sociais essa semana. Quem segue as redes sociais do Ministério Perto da Vida, provavelmente viu essa imagem circulando. Poder criativo é liberado quando o coração e a boca concordam. Então, esse tema, para mim, tem tudo a ver com fé. Essa frase, quero dizer, tem tudo a ver com fé. Quando o pastor Tomás, Fabiana, passaram para mim, irmão, o tema é fé. Eu falei, que beleza. Aí coincidiu, na minha cabeça coincidiu, mas Jesus é intencional. O ser humano pensa que as coisas coincidem, mas Jesus decidiu, uma Jesuscidência, apareceu para mim, Deus, amei. Essa frase tocou muito para mim. E essa frase, não somente ela tem a ver com fé, como para mim ela tem a ver com combustão. Quem sabe aqui o que é combustão? Levanta a sua mão. Sabe o que é combustão? É um tema meio diferente. Homens geralmente talvez conheçam um pouco mais, porque tem a ver com o motor também. O motor de um carro, ele trabalha com combustão, o motor a pistão, vamos lá, né? O motor BID já é elétrico, não tem combustão. Mas o motor a pistão, o motor de um carro como esses comuns, ele trabalha com combustão. Aí eu quero que a mídia coloque uma foto daquele triângulo, assim, tem um foguinho, não tem aí uma foto aí, ó, que bacana. Né? Então, combustão é justamente o processo de pegar fogo. O processo de pegar fogo. O que é que aquela frase tem a ver com isso aqui? Né? Porque a frase, pode deixar bem aí. A frase dizia assim, poder criativo é liberado um poder criativo quando o coração e a boca concordam. Quando um concorda com o outro, combustão. Acontece algo. Poder criativo é liberado. E é isso que é combustão. Quando um material combustível ele encontra uma fonte de ignição, algo acontece, fogo, combustão, um processo acontece. Esse processo químico, ele acontece, a combustão, o fogo, é o que acontece dentro do motor do carro. Quando a gente dá uma partida no motor do carro, tem até uma foto do motor do carro, não é isso? Foto para mim também. Né? Aí isso, olha, são as 4 fases do motor do carro. Quando você dá partida, naquele exato momento, combustível é injetado, tudo acontece simultaneamente, tem 4 pistões juntos. E uma ignição é acionada, quando ela encontra o combustível, combustão acontece e um movimento é provocado no pistão, onde faz com que o pistão comece a se mexer e o motor começa a entrar em movimento. Então, se eu puder dar uma pregação para o tema, se eu puder dar um tema para a pregação, ela é igual a Seu Madruga. O tema da nossa pregação é fé que coloca a sua vida em movimento. Fé, um combustível que coloca a sua vida em movimento. Né? Volta naquela primeira frase de Rick Renner, falou comigo hoje. Olha só, poder criativo é liberado quando o coração e a boca concordam. Então, como eu falei para você, é um tema que sempre fala muito comigo, que Deus tem falado, ele ainda tem falado e me ensinado. E quando eu digo que ele tem me ensinado, eu estou querendo dizer que existe um processo. Eu ainda estou aprendendo. Porque eu aprendi, eu fiz um rima em 2018, quando eu comecei a ouvir mais sobre a palavra da fé, entendi, estudar o que era fé melhor, mas eu hoje ainda estou aprendendo. Porque todos os dias eu sou convidado pelo Espírito Santo a colocar em prática as verdades que eu ouvi. Todos os dias eu sou convidado a colocar em prática. E Deus assim faz comigo justamente para me oportunizar cada vez mais ser aprovado, eu cada vez crescer nesse relacionamento com Ele. Então, eu não cheguei ainda à estatura do varão perfeito, mas eu estou caminhando neste processo, sabe? E ainda que você me veja aqui nesse momento pregando, certamente todos nós estamos
neste mesmo processo. Nós somos convidados a iniciar esse processo de aprendizado. E só aprende, amados, quem se coloca na posição de humildade. Quem não é humilde não vai aprender, na verdade, vai frear seu processo de aprendizado. Um aprendiz, né, um estudante, um aluno, ele, a partir do momento que ele diz para o seu professor, aqui, eu já sei, nada, isso aí eu já sei, irmão, isso aí sobre fé, eu já sei. A partir do momento que você deixa essas palavras saírem de sua boca, você já sabe, já sei, você está naquele momento freando a vontade do seu professor, do seu tutor, em querer ensinar cada vez mais para você, porque você está transferindo uma comunicação de arrogância, de soberba. A palavra do Senhor diz assim, que o arrogante precede a queda. Está lá em Provérbios 16, 18. O orgulho leva a pessoa à destruição. A vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas orgulhosas. Mas é outro versículo. É isso mesmo. O orgulho leva a pessoa à destruição, porque são traduções diferentes. A soberba, a arrogância precede a queda. Então, eu estou falando isso hoje para vocês, para que vocês tragam, meu irmão, eu não sei. Todo mundo aqui tem uma história de vida diferente. E certamente alguns, eu consigo observar, muito mais velhos do que eu, mais experientes. E certamente você tem experiência de vida mais do que eu. E talvez, ainda que você tenha um nível de conhecimento maior do que o meu, que provavelmente tem, você ainda assim pode exercitar a humildade, como eu, como todos aqui estão buscando fazer, e ouvir as mesmas verdades novamente para ouvir. Pai, o que mais o Senhor tem para me ensinar a respeito desse tema? A respeito de fé. O que tem algo a mais que eu preciso aprender a respeito de fé? Então, bem assim, eu estou começando essa pregação para inspirar você que traga humildade cada vez mais para o seu coração. Eu tenho buscado fazer isso, meus irmãos. Eu não sei de tudo, mas como eu tenho colocado diante da palavra de Deus para dizer, Pai, eu permito a minha mente aprender mais de Ti. Às vezes, aquilo que eu já venho aprendendo com as minhas experiências há muito tempo, às vezes tem até mesmo freado, impedido eu de entender o que o Senhor está dizendo. Mas eu abro de mão das minhas tantas certezas, das minhas próprias experiências, para eu ouvir das experiências do Espírito Santo. Amém? Então, você está aqui comigo? Então, o que é que acontece? O assunto palavra da fé, para mim, ele, antes, eu falei antes, ele me transferiava muita religiosidade. A forma que eu falava fé. Tenha fé, minha irmã, você está doente, tenha fé que você vai ficar curado. Tenha fé, meu irmão, que você vai passar nesse concurso público. Tenha fé que seus negócios vão seguir. Mas eu falava isso com um nível de consciência muito raso. Meu nível de consciência era muito raso. Porque eu falava isso de uma forma religiosa, da boca para fora. Eu não compreendia. Pode deixar, pastor. Hoje eu vim de paletó mesmo, porque eu estou crendo em ar-condicionados. Eu vim para cá, eu não vou nem tirar. Né? Eu estou crendo em ar-condicionados gelando isso aqui, vai todo mundo ficar tremendo de frio. Não tem problema não. Eu vou até colocar para ti, que pela fé eu vou tremer de frio em breve aqui. Amém? Então, o meu nível de fé apenas me permitia eu usufruir da misericórdia do Senhor. Porque mesmo naquele nível de fé, onde eu achava que fé era simplesmente era como se fé fosse esperança. Poxa, tomara que Deus vai fazer. Deus vai fazer. E, olha, irmão, tenha fé. E muitas vezes Deus fazia mesmo. Mas nesse nível de fé, somente a misericórdia do Senhor olhava para mim e disse assim, eu vou alcançar meu filho no nível de fé que ele está. Porque ele ainda não mergulhou em mim. Assim era eu. Eu contava apenas com a misericórdia do Senhor para que situações cooperassem ao meu favor. Quantos aqui já fizeram rema? Amém? Eu também já fiz. Quantos aqui não fizeram rema? Amém. Olha, coloquei aquela foto, aquela imagem de uma criança assim com o rostinho para baixo, assim, coloca aí. Isso, olha só. Alguém já viu essa foto aqui na internet? Essa foto aí, né? Tem um menininho aí que tá com a carinha assim, Esse era eu. Quando eu escutava alguém falar assim, meu irmão, faz o rema. Aí eu falo assim, eu lembrei de falar de rema. Isso aqui era eu. Quando alguém me perguntava, alguém já fez o rema? Aí eu, na minha mente eu dizia, e quem já fez o rema? Na minha cabeça. Mas depois que eu fiz o rema, eu busquei justamente exercer essa humildade. Falei, calma, deixa o Espírito Santo ministrar nos meus ouvidos, falar comigo, e eu vou deixar o Espírito Santo
ser o meu calibrador, o meu aferidor. Eu vou ver essa palavra e deixar o Espírito Santo me lavar dentro do que ele quer me lavar e me ensinar o que quer me ensinar. Volta a próxima foto. Aí isso aí já fui eu, depois de ouvir a palavra do rema. Depois que eu escutei, aí eu falei, faz todo sentido. Antes eu criticava, né? Eu estava conversando isso com o pastor Jacques, e assim era eu. Né? E hoje, graças a Deus, eu olho assim, meu Deus, o rema, eu até falava, agora pronto, é Deus no céu e rema na terra para esse povo. Eu falava isso, mas muito pelo contrário, é Deus no céu e Deus na terra, o rema sendo um instrumento para alcançar justamente pessoas como eu era. Eu era muito religioso. E justamente porque quando eu ouvi essa primeira palavra, que era fundamentos da fé, eu pude entender que fé é certeza, sabe? Para mim fez todo sentido. A fé que justamente diz que, como está escrito em Hebreus 11:1, coloca para mim, Hebreus 11:1, fé é o fundamento, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, e a certeza das coisas que não vemos. Então, fé, para mim, eu entendi, meu Deus, quer dizer que fé é sinônimo de certeza. Então, se eu tenho certeza que Deus disse ao meu respeito, toda certeza lança fora toda a dúvida. Toda vez que eu falar, então, eu tenho fé que eu vou ficar curado, eu estarei dizendo para mim mesmo, eu tenho certeza que vou ficar curado. Porque é o que a palavra está dizendo. Ora, a fé é a confiança daquilo que eu estou esperando, é a certeza das coisas que eu não estou vendo. Então, peraí, eu estou doente, tenho um diagnóstico, está sangrando aqui. Aí eu posso olhar para a doença e dizer, eu estou curado, eu sou curado, mesmo o sangue descendo, mas porque eu não creio com base naquilo que eu estou vendo, nem no que eu estou ouvindo. Existe a fé que ela diz que eu sou aquilo do que a palavra diz ao meu respeito, do que Deus diz ao meu respeito. Aí eu fico, mas Deus mentiu ao meu respeito? Não, Deus falou a verdade. Se Ele diz que eu sou curado, é porque eu sou no reino do Espírito. E como agora eu sou uma nova criatura, sobre mim tem uma nova lei, que é a lei espiritual. Então, o natural que eu estou vendo, em algum momento, que pode ser exatamente agora, e pode ser um processo estabelecido, mas o final é uma coisa só. Vai curar, vai fechar, eu vou ficar bem. Então, essa palavra, e eu estou aqui justamente falando para vocês, que é justamente para dizer que a palavra da fé funciona. Sabe, amados, eu louvo a Deus pelo Ministério Verbo da Vida. É um bom ministério. Eu sei que tem tantos outros ministérios tão sérios quanto o Verbo da Vida. São ministérios abençoados. Mas eu louvo a Deus por Deus ter me plantado nesse ministério para justamente que tem essa visão da palavra da fé. Essa visão que valoriza e dá a importância para a fé como um estilo de vida. A fé não é simplesmente um conceito inconsciente como eu tinha antes. Tenha fé em Deus. Você tem fé em Deus? Claro que eu tenho fé em Deus. Né? Mas eu passei a compreender de uma forma consciente fé com certeza. E não é mais a misericórdia que me acompanha, mas a boa mão. Você compreende o que é a diferença da misericórdia e da boa mão? Eu vou lhe explicar. A misericórdia é justamente no seu nível, muitas vezes o meu nível de ignorância. Eu não tenho nível de revelação ainda que me permite usufruir daquilo que está disposto para mim. Aí a misericórdia, porque Deus olha para mim e diz, olha, pela minha misericórdia, eu vou te ajudar, eu vou lhe contribuir, eu vou te favorecer, eu vou te livrar, eu vou te permitir de algumas situações, você usufruir de algumas regalias. Isso é a misericórdia, é o amor de Deus, é porque Ele me ama, que Ele fala assim, embora você não está atendendo aos princípios, mas por causa do meu amor, eu vou abençoar a sua vida de alguma forma. E amém, isso está tudo certo. A misericórdia do Senhor vai nos alcançar sempre. A palavra do Senhor diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Grande é a sua benignidade. Agora, não para só aí não. Deus tem a boa mão dele. A boa mão dele, ela está estabelecida quando nós estamos obedecendo a princípios, como é o princípio da semeadura. Todo aquele que plantar, certamente colherá. Se você cumpre o princípio, a lei do princípio, ele vai te perseguir e vai lhe alcançar, como diz a palavra. As bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Elas correm. Tenta correr atrás dela não, que a gente não alcança.
A lógica de Deus é tu corre e ela corre atrás de você e ela te alcança. Então, toda vez que você obedece os princípios da palavra, você vai usufruir intencionalmente da boa mão do Senhor, que vai lhe impulsionar, porque você acionou o princípio da palavra. Amém. Então, bem assim, é isso que o estilo de vida de fé, é isso que a palavra da fé está nos pregando. É você entender que você, obedecendo a princípios estabelecidos pela palavra, essas verdades da palavra, você pode intencionalmente usar a sua fé, a sua boca, como uma ignição. Volta para mim aquela imagem do fogo que está no meio. Isso. A sua fé é o material de combustível. É a sua certeza. As suas certezas na palavra, a certeza do que Deus disse ao seu respeito, a respeito dos propósitos que Deus tem para o reino através da sua vida, essas certezas são os combustíveis. E quando você usa a ignição intencionalmente para dar partida e causar essa fagulha no seu combustível, acontece, meu irmão. Combustão acontece e sua vida começa a entrar em movimento, intencionalmente. O que antes eu fazia de forma automática, aleatória, e eu, tudo bem. Olha, teve momentos, irmão, eu já fiz pagação de promessa. Uma vez, olha, eu crente. Eu lembro que eu estudei para o concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eu exerço advocacia, mas antes de exercer a advocacia, no curso de Direito, eu estava ralando. Eu pensava, você, funcionário do TRF, né, do Tribunal Regional Federal. Porque eu tinha alguns amigos que trabalhavam lá, as amigas, eu falei, puxa, quero ser igual esse povo aí. Trabalha pouco, ganha muito. Eu pensava assim, né? Nem sempre é assim. E aí eu lembro que eu fui para a prova e fazer em Recife, e eu lembro que eu não tinha tanta barba como eu tenho hoje, mas na época, e barba para mim era um sacrifício. Olha, eu fazia direto, lâmina para lá, lâmina para cá. Mas chegou um momento que eu disse assim, quando eu fui fazer a prova, Deus, eu não vou fazer minha barba. Já era perto da prova, assim, 2 semanas e meia, assim. Até o dia da prova, eu vou fazer a prova. Então, a barba cresceu e ela estava me incomodando. Então, para mim, era um incômodo. E na minha cabeça, é como se eu estivesse falando para Deus, prestando um sacrifício que estava me incomodando para que Deus me abençoasse de alguma forma. Amém, irmãos? Eu sei que isso não está correto, isso não é bíblico. Mas, Deus viu, Deus certamente olhava para mim e dizia assim, bichinho, eu pelo menos estou vendo a intenção do coração dele. Olha, Deus não lança fora a intenção do seu coração. Amém. Ainda no tempo da nossa ignorância, muitas vezes, coisas que a gente faz errado, coisas que nem está na palavra, não tem respaldo bíblico, mas Deus está pronto para nos alcançar com a misericórdia dele no nosso nível de fé que nós temos. Estamos todos caminhando, amados, de glória em glória, de fé em fé. Nós estamos caminhando nesse relacionamento com Deus para alcançar a estatura de varão perfeito, para realmente ser cada vez mais útil intencionalmente no reino de Deus. Então, eu fiz aquelas pagações de promessa, pela graça e misericórdia do Senhor. Eu não passei nessa prova, mas eu consigo observar para o passado e ver que Deus sempre me alcançou na medida do que eu cria. Mas revelação foi chegando. E revelação, quando chega, revelação traz evolução. Você é cobrado pelo nível de revelação que você tem. Isso é bom, amados. Porque, como diz a palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais coisas você vai poder usufruir em Deus. Às vezes eu comparo com um celular. Tem celular que você consegue colocar o dedo e ele afere a temperatura, afere a pressão. Eu tinha um Samsung S9 que tinha até um lugarzinho atrás. Eu botava o dedinho e ele era como se fosse um oxímetro. Olha só, quem diria? Mas a gente não sabe das benfeitorias, das funções, de todas as funções que tem no aparelho celular. Então, muitas vezes a gente deixa de usufruir. Eu estou dando um exemplo muito simplificado, mas só para que a gente compreenda que quanto mais conhecimentos a gente tem a respeito da palavra, mais nós vamos deixar de contar apenas com a misericórdia do Senhor, para contar com a boa mão dele que favorece à medida que a gente aprende exatamente a obedecer os princípios e saber como eles funcionam. Então, fé é assim. Fé é um princípio estabelecido pela palavra que quando você entende, peraí, se fé é uma certeza e eu estou passando por uma situação, um desafio está posto à minha frente e eu sei o que meu Deus diz a meu respeito. Deus disse que eu vou sair daqui para lá. Qualquer obstáculo que tiver nesse caminho, nessa rota,
esse obstáculo, eu tenho autoridade para dizer, saia. Que não foi isso que aconteceu? Jesus e Pedro, quando Pedro viu a figueira, vamos abrir aqui. Está lá em Marcos, capítulo 6, Marcos 11, versículo 23, quero dizer. 11, 23. Marcos 11, 23. Volta mais um pouco, volta mais uns 2 versículos, 21. Isso. Aí Pedro disse a Jesus. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Rabi, veja a figueira que o Senhor amaldiçoou, não é que ela secou mesmo? Né? Porque Pedro talvez estava até acostumado a ver milagres do Senhor sendo feitos de forma instantânea. Né? O cego, veja a mulher do fluxo de sangue, volta normal, todo mundo, o coxo, levante e ande. Então, aí de repente, teve uma cena anterior onde Jesus falou para que a figueira secasse, ela não secou na hora, pelo menos de forma visual para Pedro, porque certamente Jesus sabia que um comando dado pela voz dele, a raiz já estava secando, ela já estava obedecendo ao comando da voz dele, mas um processo foi estabelecido de morte para essa figueira. Aí quando foi um tempo depois, Pedro passa, mas não é que secou mesmo? Aí Jesus diz, vamos lá para frente, próximo versículo, Jesus respondeu, tenha fé em Deus, tenha certeza em Deus, olha, eu te convido, meu irmão, comece a mudar, não só por mudar, mas a trazer um sinônimo para a palavra fé. Traga um sinônimo de certeza para a sua vida. Não é para que você use essa palavra certeza e essas declarações como uma forma gospel de ficar repetindo, eu vou repetir, vai acontecer. É para que você se convença cada vez mais, porque Deus não precisa ser convencido. Quando a gente declara a palavra da fé, a gente não está dizendo, Pai, eu sou sarado e curado, eu sou sarado e curado. Mas calma aí, eu não estou dizendo para que Deus me obedeça ou para que o universo simplesmente obedeça. Principalmente é para que eu esteja 100% consciente do que essa palavra diz. Quando eu digo que eu sou, é porque eu realmente sou. Eu não faço esforço para ser, eu simplesmente sou. Então, Jesus respondeu, tenha certeza em Deus. Em verdade, lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que lhe acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, amados, se Deus disse que essa é a direção, se Deus tem um comando para a sua vida, e se nesse caminho acontece de ter uma parede, uma montanha no seu caminho, experimente dizer, saia da minha frente. Amém. Mas por quê? Por que ela vai sair? Porque existe uma palavra lançada anterior que dizia para o Senhor, que o Senhor dizia que era para lá que era para eu ir. Então, qual é o obstáculo que está entre você e aquilo que Deus disse para você, que é o propósito dele, essa situação não tem legitimidade de estar na sua frente. Assim como o filisteu não tinha legitimidade de estar na frente de Davi. Vamos abrir lá, 1 Samuel 17, do versículo, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também, que eu acho que eu marquei isso recentemente. 1 Samuel, abre na sua Bíblia, acompanha comigo, porque isso é o estilo de vida da fé. 1 Samuel, capítulo 17, versículo, não vamos ler o versículo todo, o capítulo todo, vamos pular uns e vamos passar para outros. Abra aí no versículo 11, olha só, 17 e 11, diz assim, ao ouvirem as palavras do filisteu, quem está falando isso aqui? O povo israelita, porque se talvez você não lembre da história que eu estou lendo aqui, Davi e Golias, a história do Davi que enfrentou o gigante e que daqui a pouco ele vai gerar uma funda e vai jogar uma pedra, vai bater no gigante e vai cair. É basicamente esse cenário que eu estou lendo aqui um pouquinho antes. Então o filisteu está na frente, dizendo, ao ouvirem as palavras do filisteu, que dizia que estava ali afrontando o povo, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí vamos aqui no versículo seguinte. Enquanto conversava, 23, versículo 23. Enquanto conversava eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha da batalha e lançou o seu desafio habitual e Davi ouviu. O desafio habitual era justamente, ele dizia, eu desafio, era lá o versículo 10, ele dizia, pode deixar que eu leio, eu desafio hoje as tropas de Israel, mande um homem para lutar sozinho comigo, né? Então ele desafiava e zombava do povo de Israel, né? Então, lá no versículo 24, como a gente acabou de ler o 23, vamos para o 24, diz assim, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Olha que interessante, gente.
Quando eu li essa parte, eu amo a história de Davi, quando diz a respeito de fé, porque essa história me mostra os tipos de resposta que podemos estar dando para a fé. Desculpa, um tipo de resposta que damos para situações que estamos enfrentando, para situações que se colocam diante de nós. Aquelas pessoas, né, como está escrito aqui, existem aqueles que quando ouvem, todos fogem de medo, e como diz lá o versículo anterior que eu li, lá no 11, todos ficaram atônitos e apavorados. Existem esses que diante de situação, pode ser que isso aconteça. E tem aqueles que, diante de uma situação que enfrenta, ao invés de ficar atônito, apavorado, vem uma indignação, vem uma coragem, e ao invés de fugir e ficar apavorado, enfrenta. E todos nós, independentemente da situação, do estilo de vida que você vem levando, da sua história de vida, né? Aqui deve ter, além de paraenses, tem gente do Brasil inteiro. Eu sou de Pernambuco. Eu sou baiano, mas criado em Pernambuco. Eu nasci em Juazeiro, mas criado em Petrolina. Minha vida foi ali. Juazeiro e Petrolina. Bahia, Pernambuco. Mas mesmo naquele contexto de vida que eu estou lá, ou nos contextos de vida de quem está aqui em Belém, Ananindeua, região do Pará, da Amazônia, todos nós somos desafiados a nós mesmos a reagir de uma das duas formas. Você tem um direito de escolha. Ou você vai fugir, ou você vai correr. Você sempre vai dar uma resposta. Até calado é uma resposta. O silêncio é uma resposta. Silêncio, às vezes, pode ser uma falta de educação. Eu fizer uma pergunta e você não respondeu. Silêncio também pode ser um sinal de respeito, de obediência, porque pode ser que esteja falando uma pessoa, uma autoridade, e você está quietinho no seu lugar, em silêncio, esperando que ela fale. Então, até mesmo, se eu estou dizendo que silêncio também é um tipo de resposta. Silêncio comunica algo. Não precisa estar falando palavras. Então, sempre somos desafiados a responder de alguma forma. Como aqui estava acontecendo nessa história. Golias era um desafio, era uma situação ruim que estava na frente do povo de Israel. E eles estavam respondendo, o povo de Israel estava respondendo com medo. Mas vamos ler o que Davi respondeu. Que é isso que eu amo nessa história. É a resposta da fé mesmo. Lá no versículo 32. Versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Vamos para o 34. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas de meu pai, quando vinha um leão e um urso, e levava uma ovelha do rebanho. Próximo, pode passar. Eu saía atrás dele e o feria, livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Próximo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Oh, aleluia, amado. Porque isso é a resposta que a Bíblia nos ensina a dar diante de um desafio que se põe contra mim e contra você. É a resposta da fé. É a resposta que fala, que com sua boca você começa a responder aquilo que você quer ver. Porque Davi olhou para as suas experiências, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. E aquilo trouxe realmente para ele, peraí, Deus já esteve comigo, Deus já se fez presente na minha vida a ponto de eu fazer algo extraordinário contra um leão, contra um urso, para eu livrar uma ovelha que estava na boca dele. Assim como Deus fez no passado, e apesar de eu nunca ter matado um urso nem um leão, mas a palavra diz que ele já fez. Se alguém já fez, isso se torna possível para mim. E eu não precisei matar um leão e um urso, mas eu já venci batalhas na minha vida. Você consegue olhar para a sua vida, faça uma linha cronológica da sua vida, pensa nas coisas que Deus já fez por você. Não precisa ser um leão, um urso, pode ter sido coisas simples, mas que você consegue enxergar e ver que Deus só podia ser, aquela que você olha assim e diz assim, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Então, da mesma forma que Deus fez antes, Deus faz agora, Deus faz amanhã e Deus fará quando chegar lá. Então, Davi olha para a situação e diz, o teu servo pôde matar o leão e o urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. Meu amado, o que está posto na sua frente como um obstáculo, pela palavra da fé, você vai usar a sua boca como ignição para queimar o combustível, que é a certeza. Fé é certeza. Quando você falar com certeza na sua boca,
Você pega a certeza, bota ela na sua boca, dizendo, Deus disse dessa forma, para ser assim, o que está posto diante de mim não tem autoridade para me impedir de usufruir do que Deus já reservou para mim. Então, saia! É com base nisso que você tem autoridade. Ninguém tem autoridade quando não tem certeza do que está falando. Olha, eu como advogado já fui várias vezes para algumas situações de audiência e mesmo eu estudando, tem momentos numa audiência com o magistrado, ele acaba falando ou saindo de uma linha que ele está coordenando a audiência e aí ele fala de uma situação que não estava no meu script. Aí eu dou uma tremelica assim, aí eu, só um instante, excelência, eu preciso falar com o meu cliente. Aí eu saio, puxo ele lá para fora. Vem cá, por que tu não me falou do que ele está me falando? Tipo assim, tu não me contou a verdade, tu não mente para médico, nem para Deus, nem para advogado. Tu está me deixando eu diante do juiz numa situação que eu estou totalmente desprevenido. O que é que eu vou dizer? Aí lá vai eu pego meu celular, dou uma analisada na legislação, e muitas vezes eu consigo salvar, ou eu chamo um colega advogado também para dizer assim, olha, vem cá, me dá uma ajuda aqui nessa situação. Então, aquilo que você não fala com certeza, você fala sem segurança, você não exerce autoridade. Então, amados, procure ter certeza das coisas que Deus falou a teu respeito, dos propósitos, daquilo que Deus quer usar na sua vida, do lugar onde Deus quer fazer você chegar. Para que quando o inimigo, quando o dia mal vier, você vai tirar do seu depósito, do seu bom depósito, você vai tirar do depósito as palavras que estão depositadas, guardadas dentro de você. Sabe? Eu fico lembrando no Jardim do Éden. Olha só, vamos voltar lá para o Éden. Adão e Eva, né? Quando a serpente, ela diz, vou começar antes. Deus disse para Adão, você pode comer disso aqui, de tudo isso aqui, né, das árvores, menos daquela árvore, você não pode comer. Aí, lá na frente, Eva é criada, vem a serpente e diz para Eva, é verdade que você não pode comer e nem tocar? Aí, Eva disse, a resposta de Eva revela para Satanás a dúvida. Se você observar bem, aí ela disse, não, a gente pode comer de todas, menos aquela que eu não posso comer e nem tocar. Olha, eu estou querendo frisar, eu não estou estabelecendo uma doutrina, eu estou querendo trazer sua atenção para as palavras. Porque palavras, do jeito que elas são faladas, elas dizem muito mais do que o simples contexto que está posto ali. Você tem que compreender o que está nas entrelinhas. Porque o que Deus disse foi, você não pode comer. E a resposta dela é, não pode comer e nem tocar. Tudo bem, parece que o conceito que ela responde é até maior, mas não é igual ao que Deus falou. Então, para mim, quando eu escuto isso, quando eu observo isso, eu vejo a importância de ter certeza exatamente das palavras que Deus falou. Para que você não acrescente, para que você não coloque nada mais. O que Deus falou para você é suficiente para fazer você chegar e usufruir de tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Não precisa de complemento na palavra. Então, a resposta de Eva, Deus disse que não era para fazer isso e nem tocar. Tocar podia, amado. Então, quando Eva chega, quando Satanás seduz Eva e entrega o fruto, e ela pega no fruto e não morre, opa, a primeira parte já aconteceu, eu não morri, então acho que a segunda também não vai. Mas Deus não disse não tocar. Faz bobagem, né? Mas não. Só para você entender, eu estou falando isso para que você entenda que tenha certeza das palavras que Deus diz a seu respeito. Talvez, como Satanás, no dia que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, quando Deus conduziu Jesus para ser tentado, lá no deserto, Satanás fez perguntas para Jesus e Jesus respondeu exatamente o que a palavra diz. A resposta de Jesus não foi mais, não foi menos, foi na medida, porque Jesus tinha certeza das respostas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então assim, vai, te joga daqui de baixo, que os teus anjos darão ordens. Né? Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, tenha certeza para você responder ao diabo com a palavra. Então, dentro daquilo que você está enfrentando como desafio na sua vida, pega teus versículos, do que a palavra diz ao teu respeito, anota, bota na parede, sabe? Bota no teu celular, faz como a palavra diz, bota tão grande na fachada, até quem passa correndo vai poder ver, mas principalmente é você mesmo, para que aquela verdade, para quando o dia vier, irmão, quando o dia mal bater a sua porta, e eu não estou aqui conjurando, trazendo o dia mal para você, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, a Bíblia não diz que a gente não vai ter, nós vamos ter, nós vamos ser
confrontados, porque o mundo jaz no maligno. Mas ele diz, mais tempo ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, quando o dia mal vier, você vai puxar do seu bom depósito, a palavra vai sair da sua boca como uma ignição, com a certeza que você tem. Isso chama-se palavra da fé. É quando a sua boca dá ignição direta para a palavra da fé, a palavra de certeza, dentro da sua boca, combustão acontece, sua vida entra em movimento. Amém? Aleluia. Então, como a gente está falando aqui e Davi, que eu vou me apegar nessa história de Davi, porque ela fala muito comigo. Então, Davi diz aqui, eu acho que eu parei no versículo 34, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, já li, 36, né? Vamos lá. Versículo 36, por favor. Então, olha, o teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Depois desafiou os exércitos de Deus vivo. 37. Davi concluiu, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. Seguinte, nós vamos agora lá para o 43. Amados, isso aqui tem uma chave. Olha, deixa eu falar uma coisa. Você está acordado? Amém? Amém. Você está aqui? Amém. Tem uma chave importante no tema fé dentro desse versículo, que talvez você já escutou, mas abre teu coração para ouvir essas mesmas verdades, sabe? Porque isso pode estar sendo a forma que Deus está falando hoje com você, para coisas que você vai enfrentar durante essa semana, sabe? Não se cansa de ouvir as mesmas verdades, sabe? Porque antes de vir para cá, eu estava em Teresina, e eu fui lá na Verbo de Teresina, e o irmão lá, o ministro lá, pregou sobre oração. Mas ele trouxe uma palavra de oração, que na hora eu fiz assim, meu Deus, foi para mim essa palavra, sabe? E aí eu percebi naquele momento que Deus estava me chamando para momentos de oração mais intencionais, porque situações estavam acontecendo que iam me requerer isso. Então, ainda que você já tenha escutado a história de Davi, que vai pegar a pedra, e vai rodar, e vai acertar no meio da testa, permita-se ouvir essa palavra para que isso seja utilidade de alguma forma para você durante esses dias. Amém? Do que Deus está falando para você. Amém? Então, no versículo 43. Ele disse a Davi, por acaso, isso é um filisteu. Deixa eu voltar aqui um versículo antes. Volta para o 42. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Próximo. Isso está falando de Golias. Aí Golias disse a Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau, invocando os seus deuses? O filisteu amaldiçoou a Davi. Então, olha só, próximo. Que rapaz ousado isso. Dizendo, vem aqui, isso ainda é Golias falando para Davi. Vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Próximo. Chegou a melhor parte, sabe? Mas antes de eu falar a melhor parte, Golias às vezes está disfarçado, sabe de quê? De um armário vazio. Golias às vezes está disfarçado de um cliente que não paga aquele honorário. Você já prestou serviço, ou aquele cliente que você entregou o produto, prestou serviço, aquela nota fiscal que está faltando pagar e não chega, o salário que não compensa, que não cai na conta, sabe? O emprego que ainda não chegou, aquela oportunidade que está tão esperando, a casa, a situação ser resolvida. Pode ser talvez um problema na sua família, uma discórdia. Pode ser uma mágoa, uma raiz de mágoa, situações dentro de casa, da família. Ali, ó, sempre o negócio não soluciona, está parado, está enredado, e você está anos tentando encontrar uma solução. Meu Deus, chega junto. Oh, meu Deus, eu tenho fé que esse negócio vai dar certo. E uma hora fulano de tal muda. Né? Então, talvez a gente possa, nesse momento, trazer de novo a memória, como diz a palavra. Eu trago à minha mente aquilo que me traz esperança. Amém. Eu trago à minha mente as verdades que a palavra diz ao meu respeito. Amém. Amados, eu tenho que fazer isso todos os dias. Amém. Essa semana eu vou enfrentar desafios. Eu vim aqui por esses dias só em Belém, vou voltar e resolver algumas situações. E eu vou lidar com gente que pensa diferente de mim, que não crê na palavra da fé, crê em outras coisas doidas aí, aloprada. Então, gente que se apega com mesquinhagem e tem coisas extraordinárias na minha vida para acontecer. Não está acontecendo desde o ano passado, porque tem gente mesquinha, assim, brigando por besteira, e as coisas não dão certo. E todo dia eu tenho que dizer, eu creio no que vai acontecer assim, assim, assado. É exatamente o que a gente vai aprender com Davi. Então, talvez o seu Golias está disfarçado,
sabe? De alguém na sua casa te ofendendo, te perseguindo no seu trabalho. Talvez é uma doença, é um diagnóstico, é um papel que está escrito, doença, esclerose múltipla, galopante, saltitante, sei lá o que lá está dizendo. Mas, e todos esses desafios, eles estão o tempo todo nos dizendo a verdade dele. Tudo tem a sua própria verdade aí, dizendo. Está lá, o médico estudou 10 anos, se formou e está tudo certo. Então ele está dizendo o diagnóstico, porque fez exame e está lá dizendo. A pessoa que está na sua casa realmente está ofendida. Ela não está mentindo, ela está ofendida. Mas você tem que aprender, e eu tenho que aprender a todo dia, responder conforme a palavra nos ensina. E Davi me inspira a essa resposta. Vamos ler o que diz a palavra. Não glória primeiro. Foi muita sede ao pote. Então diz a palavra. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança, com dardos, com ofensas, com perseguição, com escassez. Você vem contra mim com doença. Você vem contra mim com desânimo, com ansiedade. Mas a igreja de Ananindeua, de Verbo Ananindeua, vai contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Passa para o próximo. Hoje mesmo. Aí não parou por aí não. Porque a resposta de Davi não foi só assim: você vem contra mim contra isso. Porque eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está desafiando. E não parou por aí não. E tem mais. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. E tem mais. Eu que vou matar você. Eu matarei. Eu que cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, tem mais. Eu darei os cadáveres do exército filisteu. Eu darei você os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e as bestas férias e os animais selvagens do campo. E toda a terra vai saber que há um Deus em Israel. Peraí, não acabou não. Não acabou não. Bora. Próximo. Todos que estão aqui reunidos saberão, todos que estão em Verbo Ananindeua, todos que estão na cidade, nessa rua, todos que estão ao nosso redor, a nossa família, vão saber que não é por espada, não é por lança, não é pelo seu poder de convencimento, não é por força, não é obrigando, não é arrastando, mas que o Senhor, não é por lança, que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Passa para o próximo. Então é isso aí. Então, amados, devemos ter essa resposta pronta na nossa boca. A resposta, qual a resposta, amado? A resposta da certeza. A certeza do que Deus disse ao seu respeito. Deus já disse para você que você e sua casa vai servir ao Senhor? Amém. Isso para você é uma verdade? Amém. Porque está escrito na Bíblia, você não sabia? Está aqui. A palavra diz: você e sua casa vai servir ao Senhor. Isso é um direito seu. Né? Como advogado tem direitos e deveres. Eu vivo dizendo isso para os clientes. Não, isso aqui não faz parte do seu direito. Você não tem direito a essa coisa aqui. Você tem direito ao que está escrito em tal documento. Pois esse documento, a palavra do Senhor, você tem promessas. Então, basta você tomar conhecimento delas e exercer a autoridade quando você tem certeza. Mostra a foto do foguinho de novo. Eu gostei dessa foto. O Espírito Santo ministrou para mim através disso. Quando eu vi aquela frase. É quando um material combustível, que é a sua certeza, que é a sua fé, encontra uma fonte de ignição, que é a sua boca. Quando sua fé, a sua certeza encontra com a sua boca, meu irmão, combustão acontece. Combustão coloca a sua vida em movimento. E coisas vão acontecer. Aprenda esse princípio, essa verdade da palavra, para que você saia da misericórdia tão somente e comece a usufruir da boa mão do Senhor, que vai fazer você romper intencionalmente. É isso que essa igreja está vivendo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu estou dançando aqui. Aleluia. Volta a funcionar. Mas essa dancinha eu fiz há meses atrás. Eu só estou mostrando para aqueles que não estavam aqui. Porque nós dançamos, nós pelejamos, nós dissemos, nós já vemos as paredes sendo alargadas. Nós dissemos, nós já vemos pela fé telões. A gente falou de telões lá. Nós falamos de ar-condicionado. Eu não vou tirar esse paletó por nada. E toda vez que eu vier aqui, eu vou ver o paletó. Se eu não vier, irmão, é porque eu esqueci. Mas intencionalmente eu vou vir pela fé. Porque a minha boca vai fazer exatamente o que aconteceu com Davi. Bota lá o versículo seguinte para a gente finalizar. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi,
Este correu na linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Irmão, o que foi que derrubou o gigante? Diga, a boca. Não foi a pedra, foi a boca. Aconteceu exatamente aquilo que Davi proferiu antes de que tudo acontecesse. É tudo o que está acontecendo aqui. Aqui, os rostos novos que eu vejo aqui, é fruto de uma palavra que foi lançada antes de vocês chegarem. Isso. E pela fé, vai ter 100 cadeiras com novos rostos sentados, com base naquilo que eu e você proferi aqui. Da mesma forma que Davi proferiu contra o gigante disse uma coisa, a verdade dele, mas Davi não se calou, proferiu a verdade da palavra do Senhor. É assim que vai acontecer. Eu que vou arrancar sua cabeça, eu que vou lhe vencer, eu que vou dizer o que é que vai acontecer. Tudo que você está dizendo contra mim é o contrário. E foi acrescentando cada vez mais. Então, meu irmão, não economiza essa língua, não. Amém. Começa a co-criar com o Espírito Santo aquilo que você quer ver na sua vida, aquilo que você quer ver no seu bairro, aquilo que você quer ver na sua cidade, aquilo que você quer ver no seu país. Sabe? Cuidado para você não acabar falando que o Brasil não tem jeito, não. Não, as coisas aqui vai de uma pior. As coisas aqui do Brasil brasileiro tem jeito, não. Meu irmão, a tua palavra, a tua boca. Bota a primeira frase, a frase de Rick Renner. Poder criativo e destrutivo é liberado quando o coração e a boca concordam. Cuidado, irmão. Porque o bem e o mal está caçando uma boca para ser falado. Então, em nome de Jesus, que ele não encontra a sua, que o mal não encontra a sua boca. Que o bem sempre encontra a sua boca para ser falado. Sabe? Aí você começa a intencionalmente liberar. Vai ter aqui ar-condicionado, vai ter um forro lindo, vai ter um telão bonito. Isso aqui vai ser provisório, porque vai crescer. Mas mesmo sendo provisório, nós vamos fazer com excelência. Para quem? Para o reino, é para vocês. A gente vai fazer aqui, vai fazer fora. Porque fazer pela casa onde nós estamos utilizando não implica não fazer fora. Vamos fazer tudo, porque o dono da prata e do ouro é quem está financiando. Amém. E vai vir do Nordeste, vai vir daqui do Norte, vai vir do Sul, mas vai chegar todos os recursos. Principalmente, amém, vai ter o bolso de vocês. Amém. Olha, amados, entre trazer milhões do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, que Deus use o meu bolso. Eu quero que ele me transforme. Vai, eis-me meu bolso para me transformar no milionário. Eu vou injetar com tanta força. Que a gente vai dizer assim, não, peraí, parou, vai fazer que nem quem foi que disse na Bíblia, meu Deus? Foi o rei. Diz, não pode parar de trazer mais. Foi Salomão. Mas Davi também, ele arrecadou os bens do povo. Davi, Salomão. Não, tá bom, já tem ouro demais, já tem bens demais. Salomão no templo arrecadou para o templo de Deus. Então, vai ser uma igreja de Coríntios também que ofertava, sabe, com generosidade. Eu estou proferindo, eu estou neste momento, irmão, criando para a sua vida. Eu estou declarando para você uma prosperidade incomum. Vai sobrar para você colocar nos seus vizinhos, na sua família. Você vai abençoar e vai abençoar com força. Você vai abençoar a casa do Senhor. Vai ter o suficiente e ainda vai transbordar cada vez mais. Você vai andar em saúde. Você não vai dar seu dinheiro para médico, para hospital, para exame. Amém, irmão, pelos hospitais. Tem gente que precisa da medicina. Amém. Mas que você ande em saúde. Eu declaro, você andando em saúde. Eu estou aqui co-criando com o Espírito Santo, exatamente como ele fez no Éden. Haja. O Espírito Santo dizia, haja, que as coisas aconteciam. A palavra da fé nos diz isso. Haja, Jesus falou para a figueira seca, ela seca. Fala para o poço, levanta, ele levanta. Fala para o monte, salta, ele vai saltar. Então, que assim seja na sua vida. Que assim seja na sua vida, pastor. E o seu coração, assim mesmo, como eu falei mais cedo, está sendo encontrado em fidelidade e obediência ao Senhor. Nos pequenos comandos, Deus encontra grande fidelidade, sabe? E onde a união nesse corpo pastoral, dos ministros que estão te auxiliando, como diz a palavra, onde há união, o Senhor ordena a sua bênção. Amém. Então, isso é sinal de que cada vez mais essa obra vai avançar. Amém. Sabe? E isso, eu não estou querendo que a gente, não quero dizer que a gente
não deva se contentar com o que a gente tem. Amém, pelo que a gente já tem aqui. Mas não se acostume não, porque a aceleração está na sua direção. Amém. Então coisas vão ser vai ser cada vez mais comum ouvir aqui nesta igreja. Meu Deus, como foi rápido. Chegou rápido. Assim será. Que a unção da rapidez for na sua vida. Até mesmo a ferida, se sua unha encravar, ela vai sarar com toda rapidez. Sabe? De uma unha encravada, a prosperidade na sua vida, as situações na sua família, que as coisas sejam rápidas na resolução. Amém. Que o conhecimento chegue na sua vida rápido, cada vez mais, para que você usufrua o quanto antes do que Deus tem na sua vida. Amém? Amém. Então, amados, muito obrigado por esta oportunidade. Ao pastor Tomás, existe um carinho muito grande do meu coração com a vida de vocês, dessa igreja, né, com a vida do pastor Tomás, com a vida do pastor Jackson e os demais que aqui estão, nosso irmão Esaú também, e os demais. Eu já os amo, até aqueles que eu não me apresentei ainda. Amém. Eu nem sequer sei seus nomes. Mas vocês já estão na minha boca faz tempo. Amém. Porque eu ando aqui no Pará desde 2016. E eu via a verba da vida lá na João Paulo II. E eu falava, meu Deus, eu não era da verba ainda. Mas eu olhava assim, eu já tinha algo que queria me trazer para o ministério. Eu falava, eu queria ir nessa igreja aqui. E eu só via fechado. E, meu Deus, esse povo não congrega não, Esse povo não vai para a igreja. Quando é que abre essa igreja aqui? Aí eu caçava no Instagram, mandava mensagem, o pastor não respondia na época. O pastor não, era pastor que ficava à frente do ministério na época. Mas eu não entendia os horários do ministério. Eu não sabia que era quinta, domingo e tal, né? Então, eu fico feliz, porque desde aquela época eu já orava, Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer parte desse ministério. Eu quero poder contribuir, eu quero aprender e cooperar com as pessoas que estão nesse ministério. São vocês. Deus já estava no futuro de vocês, né? No nosso futuro. E dando risada, né? Se alegrando por tudo quanto estamos vivendo hoje e quanto ainda vamos viver. Amém? Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém. Aleluia.